Pense bem, você não tem tanto tempo assim pra acertar. Pense bem, olha agora no espelho, não se deixe enganar, mas enxergue em você a essência do Pai. É sua escolha de qualquer nascer quando a semente cai. A semente lançada à beira do caminho como a ave se foi no coração. Feito pedra ela cresce logo murcha depois, e em meio aos espinhos sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Que se a caminho e não morte, nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte, Cristo morreu por você. A semente lançada à beira do caminho como a ave se foi no coração. Feito pedra ela desce logo murcha depois, e em meio aos espinhos sufocada morreu. Mas o céu da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Que o seu caminho não morre, nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte, Cristo morreu por você. Você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Que isso é caminho e não morte, nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte, Cristo morreu por você. Deus, eu não quero, chega, eu não estou aguentando, mas Deus vê a perspectiva de vocês, Ele tem propósito na vida de vocês. Só o fato de um domingo chuvoso, né, podia estar numa cama, olha que delícia, né? Comendo uma pipoca, né? Maratonando filme romântico de Natal, olha que delícia. Eu gosto de fazer isso. Mas vocês estão aqui, eu estou aqui. Deus fez esse dia, eu já falei, mas o pastor e a pastora, junto com Deus, foi lá e marcou esse dia para vocês. Então, tem esse dia como... Talvez, às vezes, eu não fale tudo aquilo que vocês queriam, mas eu tenho certeza que aquilo que faltar, o Espírito Santo vai acabar de completar no coração de vocês. Amém, Deus. Tá? E nós vamos continuar. Não desanime. Eu já deixei o Ministério Infantil por 1 ano.
Fiquei 2017 inteirinho, sem ministério infantil, me entreguei, falei que eu não queria mais. Foi muito assim, aí faziam já 7 anos que eu estava no ministério infantil e eu disse para Deus, chega, eu não quero mais, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Olha, o senhor lembra aquele culto que eu fiz isso, aquele culto que eu fiz aquilo, tudo eu fazia sozinha, porque aqueles professores não me ajudavam, e eu até falei que o senhor era um bosta, que ninguém me ajudava, que ninguém não sei o quê, que ninguém não sei o quê, chorando. Aí Deus disse para mim, você não fez nada para mim. Eu falei, como não fiz 7 anos, Senhor? 7 anos eu trabalhei para o Senhor. Eu não fiz nada, eu deixei a minha vida. Ele falou, você não fez para mim. Você fez para o homem. Você foi serva. E eu não quero uma serva. Eu quero uma filha. E você não foi filho. Então eu vou dizer para você, Deus quer filhos. Vocês são filhos dele. Antes de vocês servir a igreja, nós precisamos ser filhos. Eu fiquei um ano inteirinho numa cama. De precisar esperar meu marido chegar do trabalho para dar banho, porque nem banho eu conseguia tomar. Um ano inteiro, sem nada. Fiquei 4 meses sem ir na minha igreja. Com raiva do meu pastor, que é meu irmão, gente. Por causa de uma palavra de uma criança. O diabo ele sabe quando ele pega, aonde ele vai te pegar. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. E às vezes a gente tá. E aqui eu até anotei. Ministério às vezes traz solidão e traição. Ao invés de olhar para o traidor, que foi o que eu fiz, você olha para quem está com você. Porque alguns podem te trair no ministério infantil, mas você não fica olhando para quem te traiu, para quem fez aquilo com você, aquela ofensa ou falou uma palavra que te magoou. Não, você olha para quem está do seu lado te ajudando, porque vai ter muitos. Vai ter muitos que vai trair. Foi onde que eu falei isso, né? Hoje, né, amor? Eu estava falando do ocorrido que houve comigo, e aí eu falei para ele assim, geralmente só acontece as ofensas com quem mais é teu amigo, ou com quem é da família. E a igreja é a família. Então quem está mais perto de você é que vê os seus defeitos, vê as suas qualidades. Então vai chegar uma hora que o sistema é tão assim conosco que empurra a gente um contra o outro. Então a gente vai ter. Mas a gente tem que dar um tempo, respeito o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa falou uma coisa, ela não pensou para falar. Gente, eu já magoei muita gente. Hoje eu filtro para falar. Hoje eu fico muito quieta. Que aí o povo já até fala, né? O Marcelo mesmo fala, assim, eu não gosto de você quando você fica em silêncio, porque eu falo demais, né? A gente já percebeu, né? Então, quando eu fico em silêncio, ele já tem até medo, coitado. Eu acho que ele fala que, meu Deus, é hoje, né? A mulher está muito quieta, vai acontecer alguma coisa. Mas eu prefiro, por que eu faço isso agora? Porque há anos atrás eu fazia o contrário. Quando eu estava muito estressada, também, eu já respondia em cima. Hoje não. Hoje a gente precisa, se você tem o Espírito Santo, nós precisamos mudar. As crianças também vão chegar toda estressada, igual eu falei para vocês, às vezes passou uma semana também que não foi boa para ela. Você acha que é só nós que temos problema? Eles também têm. Tantos pais, né, separados. Tantas crianças hoje de 8, 7 anos, 9 anos, menina virando menino, e menino virando menina. E uma menina de 9 anos falando, Tê, o que eu faço? A fulana falou, me chamou eu para se eu podia namorar ela, a menina da sala dela com 9 anos. Eu falei, e o que você falou? Ela falou assim, eu falei que não, Tê. Eu falei, você sabe que Deus não se agrada disso, nós conversamos e Deus não se agrada disso, isso não é coisa de Deus, né? Ela falou assim, aí ficou quieto, passou mais um tempo, ela falou assim, eu falei, mas o que você tá diferente, o que aconteceu? Ela falou assim, porque agora eu penso nela e eu fico com ela no meu coração, querendo namorar ela. Tá vendo a pressão que eles vivem? Isso eles vivem na escola. Nossos filhos também, nossos netos, também é assim que eles vivem. Então as crianças da sua igreja, elas estão vivendo um conflito, porque Satanás, ele está fazendo de um jeito que ele está cegando as crianças. Porque é legal. Mas é Deus que criou. Deus te criou mulher. Como é que pode você virar homem? Se você virar homem, você vai contra a criação de Deus. Você está falando para Deus, Deus, eu não quero ser mulher. Eu quero ser homem, eu não mandei você criar mulher. Então você está contra Deus. É isso que nós temos que explicar para as crianças, saber explicar. Hoje à noite vocês vão ver que vai ter uma parte que eu falo da criação de Adão e Eva,
E eu estou falando literalmente com as crianças. Porque Deus falou para mim que é para falar e eu vou falar. Eu tinha medo de ficar falando, porque não. Sabe? E porque os pais acham ruim. Pode falar, Cláudia. Desculpa estar interrompendo Não. a senhora. Não. A senhora falando uma coisa muito interessante, certo, para os dias de hoje, para as crianças, para nós adultos. A senhora falou que ficou 7 anos, né, afastada. Não, 1 ano. 1 ano, desculpa. 7 anos trabalhando e Deus falou que eu não fiz nada para ele. Então, aí uma coisa interessante. Como que a senhora fez para perdoar? Como que, assim, o agir de Deus para a senhora perdoar aquela pessoa que te magoou, ou que te traiu, porque geralmente, é que nem a senhora fala, as pessoas que estão mais do nosso lado é que nos trai. Isso aí nos traz frustração, raiva, angústia, a gente se afasta e leva um tempo para perdoar, leva um tempo para confiar, leva um tempo para você se enturmar. Eu perdoo. Desculpa assim, pessoal, vamos pôr a senhora. Ela me traiu, com palavras. Eu perdoo ela, mas eu não quero conversar com ela, eu não quero trabalhar com ela, eu não quero, assim, ter contato com ela. Então, assim, se a senhora puder me... Cláudio, é assim, ó. O perdão, o que é o perdão? Eu era muito metida. Sincero. Eu falava para todo mundo. Isso eu falava para minha filha, que até para ela se batizar na época, eu falei para ela, você precisa perdoar teu pai, senão você não vai batizar, porque eu não vou deixar. E eu sempre falava para todo mundo, eu perdoo muito fácil, eu brinco sempre assim, basta eu dormir, tomar um café, eu fico boa, eu já perdoo. E aí Satanás sabia disso, né? Ele viu como que eu era. Então o que aconteceu? Demorou 4 meses para me perdoar. Porque ele sabia, ele pegou uma criança, 11 anos, mas pegou uma criança. Porque o que eu fazia? Cuidava de criança. Entendeu? Então o que é o perdão? Enquanto você lembra e dói, você não perdoou. Essa é a verdade. Eu tinha pedido perdão para ela, fui pedi perdão para a mãe dela, pedi perdão para o pai dela, mas eu não queria, ela passava na igreja, ela balançava o cabelo e me irritava. Aí eu falei, mas eu não vou mais para a igreja. Aí primeiro nós começamos assim, eu comecei a chegar na igreja, gente, eu estou contando para vocês um testemunho da minha vida, tá? Eu quero que isso sirva para que vocês aprendam, tem coisas que a gente precisa ficar, a Bíblia não diz ora e vigia, primeiro fala o quê? Vigiar e orar, então a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente cai. Quem está em pé, a Bíblia diz que, né, acalqueira para não cair. Eu chegava no culto depois que começava e saía antes de falar o amém, porque eu não queria todo mundo me irritar, todo mundo. Eu estava num estresse total no final de ano. E aí começou, ficou, passou um mês, aí eu peguei, não fui mais na minha igreja. E aí o pastor é meu irmão, não fui mais na minha igreja, 4 meses. E aí, ele, coitado, né, ficava ficando do meu lado, porque ficava com dó, e eu doente, porque não perdoava. Achava que tinha perdoado, mas não tinha. Aí eu fui visitar outras igrejas, visitei, mas eu não conseguia ficar em outra igreja. A minha amiga chamava para o onde a outra me chamava e eu fui. Aí o que eu fiz? Fui numa outra Brasil, porque eu sou apaixonada, eu não prego placa de igreja, eu prego o evangelho, mas eu sou apaixonada pela Brasil. Aí eu fui numa outra Brasil, lá da nossa cidade. E aí o pastor lá ficou incomodado, foi lá falar com o pastor Renato, sua irmã está lá. Ele falou, deixa ela lá. Aí eu chorava, deixa ela lá. Aí ele, hoje não é diminuindo, porque eu estou com raiva não, gente, eu choro porque eu me emociono com eu mesmo, com minhas coisas que eu faço. E aí eu fiquei lá, ficamos 4 meses lá. E aí, lá eu comecei a trabalhar, mas eu pregava lá, espinhava para pregar, mas para mim não fluía. Eu pregava. As pessoas diziam, ai Tereza, que lindo, mas para mim é como se eu não tivesse feito nada, porque o meu coração estava ainda amarrado, amargo. Até que um dia, a primeira coisa que Deus disse para mim, primeiro você vai pedir perdão para o seu líder, seu pastor, depois você vai pedir perdão para as pessoas. Aí eu chamei ele em casa, pedi perdão para ele, ele falou, não, você não tem que pedir, ele é um amor de pessoa, vocês conhecem meu irmão, o pastor Renato é um show. Não tem que perdoar você de nada. Eu falei, tem sim. Eu saí da igreja sem falar para você, sem ter falado, eu vou sair por isso. Não, eu saí porque eu não queria isso, quero pedir perdão. Ele falou, não tem perdão. Aí até no dia, eu peguei e falei para ele, eu vou voltar para a igreja. Mas eu não queria voltar, porque eu ainda estava com o coração. Eu falei, eu vou voltar porque o meu marido está morrendo. E se eu não meu marido morrer espiritualmente, a culpa é minha. Porque foi eu que tirei. Porque ele tem aconchego na nossa igreja.
Por mais que todas as igrejas que nós vamos, nós somos acolhidos, mas na sua igreja é diferente. É uma coisa gostosa, ele tem amizade com todo mundo, ele tem um time de futebol que eles evangelizam, né? Então, eu comecei a afastar ele de tudo e ele começou a morrer. Aí eu falei, eu vou voltar por ele. Porque se ele morrer, eu não quero ser culpada da morte. Porque Ezequiel diz isso, né? Que se alguém né, morre por causa, não escuta, se você fala, mas a pessoa não quer ouvir, é ela. Mas se ela ouve e depois a pessoa desencaminha e você tem culpa de sangue, mais ou menos assim, mas eu não lembro mais de vez em quando. E aí nós voltamos para a igreja, mas ainda não estava bem. Até o dia que eu liguei para a mãe da criança e falei, eu preciso conversar com você. Eu fui trabalhar e não estava legal, eu só ficava doente, só doente. Aquele dia eu fui trabalhar. Aí ela falou, não, Tê, pode vir. Toda filha, eu falei, meu Deus, eu tenho uma água, mas fui. Aí cheguei lá, sentei, nós ficamos 2 horas lá. Mas foi muito choro, porque ela falou, Tê, nós também da nossa parte também fizemos, às vezes a gente acha que não, mas ele não. Aí fiz. Hoje, a minha paixão é essa criança, que já está com 16 anos, e porque ela vivia dentro de casa. A gente era o amor da vida dela. E aí, né, uma palavra que ela falou, mas é que eu já não estava bem, o Marcelo já estava há tempo falando, Tê, você não quer dar um tempo? Não, não vou parar. Não vou dar tempo para nada. Tê, dá um tempo. Você viu como as coisas estão indo? Tem hora que as coisas não estão dando errado. Falei, eu não vou parar, não vai. Está dando certo. Sim, Tê, não está dando. Você não está se aguentando. Eu estava num extremo que estava fora do normal. E aí, no culto de Natal, eu pedi para uma fazer os cupcake, a outra fazer não sei o quê. No final das contas, o culto ia ser no domingo, no sábado, a menina me queimou todos os cupcakes e falou que não ia fazer mais. Nossa, aí eu já arrasei. Eu já fiquei brava, não sei o quê. Aí eu sempre arrumava a decoradora, porque o pastor Renato vai falar, Tê, culto não precisa ser isso. Você faz como se fosse um congresso, mas eu fazia com amor. Eu amava ver aquela igreja enfeitada. A igreja, eu fiz um culto de nações, eu fiz de todos os países, nós pusemos 4.500 bexigas, colando de cada país as coisas. Porque eu gosto, até hoje eu gosto. Só que hoje eu vou mais devagar, né? E aí nós fomos, só estava eu, o meu carro e a decoradora dentro do nosso estacionamento. E a pastora conhece, o nosso estacionamento é enorme, né? Eu bati na caminhonete dela. Nosso estacionamento é enorme. Para quem conhece a nossa igreja, a pastora é enorme. Não me pergunte como. Eu bati na caminhonete da coisa. R$850 com a caminhonete dela para arrumar. E a gente não tinha um tostão. Porque eu tinha gastado todo o dinheiro na decoração. Eu fazia isso. Então, culto, fazer as coisas para as crianças, não precisa tudo isso. É a simplicidade. A criança é o simples. É o simples. E hoje eu vejo que a pregação já é. Quando Deus fala para mim, não, eu quero que você fale o natural. É para falar mesmo, que homem é homem, mulher é mulher. É para falar, então isso é expressão. Mas o perdão veio assim. Demorou 4 meses. Não vou falar para você que foi da noite para o dia. Foram 4 meses. Mas eu fiquei um ano inteiro sem Deus me dar uma ministração, nada mais. Ele falou, não vou te dar. E se alguém chamar, você vai falar não. Me chamava. Eu falava não, você não vai pregar esse ano. Aí eu saí do ministério de local, mas continuei, né? Aí eu fui entregar a regional, na época, o pastor não quis, falou, não, a local eu aceito, porque eu estou vendo que você não está bem. Mas a regional eu não quero de você, não vou tirar de você não. Nessa vai ficar com você. E Deus usou ele para fazer isso, porque se ele tivesse pegado a regional também, eu tinha morrido espiritualmente. E a gente, quando está sem o perdão, a gente se ofende com qualquer coisa e ofende as pessoas, porque você está ferida. Então, por isso que nós temos que ser líderes e professores sarados para curar. Os líderes têm que ser líderes sarados. Líder que perdoa. Quando a gente não perdoa, aquilo que tem dentro do nosso coração faz mais mal pra gente. Claro que faz, é um do que veneno. deveria É como ser, se você né? tomasse um veneno todo dia. Isso aí é vivido literalmente, exemplo meu. Eu tenho acredito isso daí também. Faz mais mal pra gente mesmo. Hoje eu já não deixo mais. Qualquer coisa eu já vou sempre com a pessoa em conversa. Outro dia o meu pastor falou para mim, Noêmia, você não pode ser melindrosa. Mas a gente é. Sabe por que a gente às vezes fica assim, não é? Porque às vezes alguma coisa está pegando na gente. Que se você pensar no seu subconsciente, ele vai mandar para você. A gente fica melindrosa, a gente fica chorona. Não vou dizer que a gente às vezes não fica. Nós mulheres às vezes ficam, né? Principalmente as meninas. Eu não tenho. E quase né?
Quem tem TPM aí sabe que a gente fica chorosa, a gente fica estressada, de vez em quando perde a voz, né? Mas tudo isso é mudança, que nem... Às vezes no trânsito, eu fico louca com o pessoal lá da cena, eu falo que não sabe dirigir, que não sei o que, né? Aí outro dia, a mulher passou na frente, essa abençoada, ordinária, olha o que fez a cagada, quase que fez um acidente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí mas falou, Tê, não precisa disso. Eu, também não sei o que prêmio, né? Aí ele ficou quietinho também, acho que ele falou, vou ficar quieto, né? Senão ela vai dar pra mim. Aí nós fomos. Que bom que aqui ninguém nós não sabemos o que é isso. Não sabe? Ainda bem. Isso é novidade, Não, né, aí, gente? mas Deus é assim comigo, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu faço agora, mas não dá 2 minutos, ele me mostra alguma coisa pra mim aprender. Aí eu tô chegando em casa, fui escutar um pedaço, sabe esses pedaços de palavra que tem? Aí o pastor disse assim, como é que você fala, olha gente, como é que você fala que tem o Espírito Santo se no trânsito você xinga? Eita, pica, mas foi muito rápido! Pra que você não ninguém? É na hora. Você não pode dizer que você tem o Espírito. É na hora, cara. É na hora. Você não. Por que Deus faz isso com a gente? Pra não demorar, pra gente pecar. Pra gente ver que a gente errou, pra gente já coisar. Porque senão o diabo ele vai pegar você de novo, se ele deixar. E quando a gente tem Deus, quando a gente tem o Espírito Santo, tô falando pra você, a gente sai daquilo do contorno, né? Você viu, né, Cláudia? Mas sabe o que é Deus? Né? Nada eu falo que é. Então a gente sabe, então Deus ele faz, e foi rápido. Como é que você quer ter o Espírito Santo? Dizer que você tem o Espírito Santo. E eu tenho, eu sei que eu tenho, eu recebo, ele fala comigo, né? São as coisas que ele me mostra. E eu xingo, ordinário, eu xinguei tudo bem. Mas, gente, lá em Dracena é sério, eu não sei aqui vocês, mas em Dracena, pensa no trânsito miserável de Dracena. E aí as crianças que eu carrego, de vez em quando eles falam assim, olha, Tereza, porque eu levo eles pra todo lugar, né? Tem, não sei o que, não sei o que, aí eu olho pra todo lugar, né? Eu falo, é abençoado. Não, Tereza, você não vai falar nenhum palavrão. Não, não fala nenhum palavrão, é abençoado. Mamãe, ó, a Tereza só fala abençoado pros caras. Que ela já fala, você vai... Ela fala. Aí ela fala assim, ai, Tereza, eu preciso aprender tanto com você, Tereza, eu preciso tanto aprender com você. Porque eu fui babada dessa minha patroa, né? Então ela fala, eu preciso muito aprender com você, Tereza, eu preciso. Nós vamos aprender. Então é isso, Cláudio. O perdão, muitas vezes ele vem logo, mas às vezes não. Mas quando está doendo e você olha e dói. Mas o outro caso que eu quero falar que você falou. Você não precisa. Tem pessoas que nós não somos obrigados a ficar de lererê com elas. Mas você pode perdoar. Isso eu já escutei vários falar com pessoas muito conceituadas que estudam a Bíblia. E a Bíblia diz, eu sei que diz, mas não sei onde está. Diz assim, ó, alguns vocês vão suportar. Sabe como que eu dizia? Eu não gostava de giló, agora eu gosto um pouquinho. Eu dizia assim, aquela pessoa é um giló na minha vida, porque não descia. Mas hoje eu já não falo mais isso, eu sou cristã, agora não falo mais isso. Mas tem pessoas que você não precisa. Você perdoa, você vai olhar para ela, não vai te doer mais. Mas você não precisa ficar de lererê mais. Porque tem pessoas que você pode perdoar e colocar do seu lado. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que você vai amar, mas ela pode ficar longe de você. Não tem necessidade de ficar no seu currículo de amizade. Mas você precisa ver se você perdoou mesmo. Se você olhou para ela, não, ela não está me doendo mais, né? Porque o perdão não é fácil. Imagine o perdão para uma pessoa que foi traída durante 17 anos. Que tem filhos fora do casamento. Uma pessoa que apanhou durante 17 anos do casamento. Imagine como que é, viu? E eu não perdoava meu ex-marido. Sabe como que eu perdoei, gente? Eu vou contar pra vocês, bem rapidinho. Tava dormindo um dia à noite, o Marcelo ainda acho que já estava morando comigo, já, a gente estava junto. E eu acordei de madrugada, eu acordava muito de madrugada, e aí Deus disse, vai orar para um livramento. Aí eu falei, Deus, mas pra quem? Ora para um livramento, o Espírito Santo de madrugada, não sei lá que hora que era. Acordei, joelhei do lado da cama, comecei, Senhor, em nome de Jesus. Quem for essa pessoa que for sofrer, Deus, em nome de Jesus, dá o livramento, Senhor, tá, e fui deitar a dormir, bem. Acordei 6 horas da manhã para ir trabalhar, até arrumar todas as coisas. 7 horas estou indo para o trabalho, a minha filha me liga e falou, mãe, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, você acredita que meu pai quase morreu essa noite? Eu falei, o quê? Meu pai quase morreu. Ele é caminhoneiro, pai, meu ex-marido. E aí ele estava para pegar a
balsa para atravessar lá no Acre. E ele anda 4, 5 quilômetros de balsa, né? A hora que ele chegou atrasado, a balsa não virou. E morreu metade das pessoas na balsa. E ele chegou xingando ainda, porque ele é bem assim, né? Bebe, fuma, um monte de coisa. Xingando, todo mundo estava lavando porque ele perdeu a balsa, porque o cara saiu. Mas algumas pessoas morreram da balsa. Muitos anos, né? Sabiam nadar, carros foram caídos na. E o pai dela foi salvo, porque Deus pediu para mim. Quando ela falou isso para mim, eu falei, tchau. Eu olhei para cima e falei, o senhor não fez isso comigo. Aí eu fui pro serviço chorando. Isso, gente, já faz 17 anos, 18 anos, né? Fui chorando. Falei, o senhor não fez isso comigo, eu não era para orar. Aquele homem, aí eu já falava que eu não era crente, né, gente? Você já não ajudou, né? Que eu falei, quem fez isso, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Chorei. Aí cheguei no trabalho, minha patrona, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? A senhora não sabe. Eu trabalhava no salão de festa. Aconteceu isso, Tereza, mas não vou perdoar. Isso aí é que Deus quer que eu perdoe ele, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Foi o jeito que Deus fez para mostrar que por mais que ele é, Deus também ama ele. E eu tive que orar com uma pessoa que eu odiava, porque eu odiava ele mesmo. Hoje eu posso falar. Eu odiava ele. Hoje não, hoje é mais. Eu não gosto, né, amor? A gente não gosta de ficar nos mesmos lugares que ele, que nem. Sexta-feira vai ser o aniversário do meu filho no rancho. Vamos vir todo mundo pra cá. A minha nora já me ligou. Eu sei que você não vai, mas eu vou te falar. Será que você não quer ir? Não quero ir. Mas, irmã, a pequena palavra que a senhora falou aí, hoje eu entendo mais, porque muitas vezes a gente fala de perdão, só fala, mas não sabe o que é perdão. Sim. Porque assim, eu falando até agora, eu ouvi falar muito de perdão. Mas uma palavra que a senhora falou assim, quando dói, você não perdoou. Você não perdoou. E tem vezes ainda, tem certos assuntos, problemas, que dói. E eu liberei perdão, mas dói. Agora hoje eu estou entendendo o que através da senhora, de muitos anos, o que é um perdão. Um perdão de, eu perdoei. Mas eu odeio eu perdoei, mas dói. Então quer dizer, a gente não perdoou. Não. Começa a liberar. Como que você faz para liberar perdão? Às vezes, tem pessoas que às vezes já morreram, tem pessoas que às vezes estão longe. Como você faz? Orando pela pessoa. Você começa a profetizar, verbalizar, vamos ver a palavra, vamos verbalizar, profetizar coisas para a vida dela, mas coisas boas. E eu lembro que quando eu começava a orar pelo meu esposo, meu ex-marido, eu não conseguia. Eu não consegui. Até o dia que eu consigo. Hoje eu oro, eu falo, Senhor, protege ele. Eu sei que os filhos dele amam ele, né? Então, Senhor, ele infartou e a minha filha falou que na época ela estava brigada com ele, que eles vivem brigando os dois. Eu falei, não, você vai. Eu arrumei o dinheiro para ela, pus combustível no carro da missionária Márcia, né? Eu falei, eu não vou, mas a missionária Márcia, você vai, leva a missionária Márcia, né? Tadinha. O Rico colocando, falei, não, você vai, ele é teu pai. Aí ela foi. Então, a gente tem que começar a orar. Senhor, olha, tira isso do meu coração, Pai, me ajuda, pede para o Espírito Santo, vai ser um choro. Toma um café com o Espírito Santo, Cláudia. Eu te desafio a tomar um café com o Espírito Santo. E começar a falar disso aí, verbaliza com o Espírito Santo. Ele sabe, mas ele quer que você fale. Eu percebi que eu não perdoei pessoas. Ai, pastora! Porque ela falou que quando você olha e dá aquela coisa, porque você não perdoa de verdade. Então, pastora, me ajuda, pastora. Cadê a pastora? Aí daqui a pouco ela fala assim, cadê a pastora dessa igreja? Cadê a pastora da igreja, gente? Opa, sou eu. Ó, A gente se vê durante a semana ali, Joyce. como você faz o ministério infantil com excelência? Cláudio, tá respondido? Desculpa aí. Não. Eu nada, não precisa pedir desculpa. Essa pergunta, eu aprendi muito. Deus sabe das coisas, pode ficar tranquilo. Não falei pra você no começo, não falei? Eu vou tentar ir pra apostila, mas vocês viram que tem hora que a gente sai. E Deus sabe todas essas coisas, gente. Por isso que eu não recrimino nada. Eu respondo. O Marcelo olha, ele faz assim pra mim no relógio, eu sei. Eu falo pra ele assim, porque a hora vai passando e eu sei. Mas se nós não conseguirmos tudo hoje, não tem problema. A gente volta com né? Ó, como que você faz um ministério infantil com excelência? Você não pode, primeiro, ver a salinha como um depósito de criança. Nós vamos levar eles para lá, em qualquer lugar, porque para os pais poderem assistir o culto direito, né? Não pode ver. Você não pode deixar que faça o que querem na salinha, as crianças.
Você não pode deixar. Porque tem pessoas que deixam, as crianças derrubam a salinha, né? Tem vezes que às vezes eu chegava lá na salinha, que a gente tinha 3 ou 4 lá, se não me engano, quando eu era lá. Você chegava, eu falava, Senhor do céu, teve um terremoto aqui, só pode. O tsunami passou na salinha, estava menino. Então você não pode. Não podemos oferecer qualquer coisa às crianças. Para isso você tem que se preparar, ler, estudar e se santificar. Ler a Bíblia, que tem que ser a base de todo o estudo. Não é errado você ler. É uma pergunta, para deixar bem claro isso na mente delas, em relação à vida pessoal e espiritual. Que qualidade que tem que ter a vida pessoal Aqui na postura desse que eu professor? falo. Dá mais uma esfadinha nisso. Tá. Lê Bíblia, que é a base do estudo. Livros, artigos sobre o Ministério Infantil, fonte na net, você pode pegar. Estude. Estudar o tema que você vai aplicar na aula, passando de maneira que a criança compreenda. Santifique-se. Como é isso? Ore, jejue, fale com Deus, procure estar santificada, faça com excelência. Tudo que você for fazer, faça com amor. Não é para mim, é para Deus. Por que no meu trabalho, eu falo assim, que eu me dou, porque eu falo isso sempre para minha chefe, eu falo assim, vai ficar brava. Eu faço para ela como se eu estivesse fazendo para Deus. E nós duas temos uma conexão que é feroz. Eu estou às vezes lá dentro da casa dela, eu tenho visões. Eu vou lá falar com ela, ela fala, tem, isso aconteceu, você não sabe, tem que não sei o quê. Sabe essas coisas? Então, trabalho, mesmo o seu trabalho secular, faz como se você estivesse trabalhando para Deus. Eu sei que tem patrão, o meu, graças a Deus, é bom, mas tem patrão que é um cross, cara. Eu sei que é, mas olha para ele e fala, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Deus. Faça com amor. O educador de criança não deve se vitimizar, e sim se autorresponsabilizar em fazer o seu melhor na condição que você tem. Nós devemos estar abertos à mudança, não podemos ser os mesmos sempre, sem se reciclar e aprender, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. A união entre as lideranças é muito importante para o crescimento muito espiritual. Então vocês têm que ter uma união entre vocês líderes, entre vocês professores, e de preferência com o seu pastor e com a sua pastora. Nada, tem hora que às vezes eu faço as coisas assim, tem uma menina de um outro ministério, que é muito minha amiga, ela faz essas camisetas para mim. Ela fala, não, eu vou ministrar, eu vou não sei para onde, tudo que eu faço dentro da igreja, eu não falo nada com o meu pastor. Como assim? Não pode. Ele é seu líder. É Deus, Jesus, o pastor e vocês. E depois os seus professores, quem é líder, os professores, depois as crianças. Então, é uma hierarquia, gente, a gente tem que respeitar isso. Se a gente não respeitar, como é que nós vamos ensinar para a criança que ela precisa obedecer ao professor, obedecer aos obreiros? Se nós mesmos não obedecemos. Porque se você não pergunta, se você não fala, eu vou sair e falo, pastor, eu sempre falo para as pessoas, liga para o pastor, já passo o telefone para o pastor, pergunta se ele me abençoa. Às vezes tem vezes que ele precisa de mim na igreja. Aí eu vou mudando as datas para a gente, se adequar, mas nós precisamos, ele é nosso líder espiritual. Quem acorda de madrugada para orar por nós são eles. E nós temos que fazer isso pelas nossas crianças. Nós temos que jejuar. Tem dia que você tem que jejuar, tem dia que você fala, Deus, que jejuar é uma coisa, propósito é outra. O que é propósito? Propósito é você falar assim, hoje eu não vou tomar café. Mas não vamos falar nele, tem que falar nele, na nossa salvação. Deus, hoje eu não vou tomar café, pelo Ministério Infantil, hoje é pelos meus professores, hoje é um propósito. É tirar alguma coisa que você gosta muito. Essa semana eu não vou tomar café, essa semana eu não vou comer a outra, você propõe. Jejum é você ficar sem nada. É não comer. Deus, olha, eu não aguento ficar um dia inteiro, eu não aguento ficar 24 horas, eu não aguento ficar 12 horas, eu tenho problema de seleção, então vou ficar 3 horas jejuando. Eu vou jejuar por isso e por isso. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero intimidade contigo. Aí eu tenho que jejuar mais, né, gente? Aí eu fico mais horas em jejum. Mas aí a água, às vezes eu não tiro, às vezes eu deixo a água, tem vezes que eu fico sem a água. Sem água nenhuma, sem nada. Então, a gente tem que ver o que é propósito e o que é jejum. E sempre falar, vou fazer isso. Tem a oferta. Uma oferta que você faz assim também, por exemplo. Hoje eu vou ofertar 50, Deus, eu vou ofertar hoje R$50. Essa oferta
e pela minha vida financeira. Ela não está bem. Isso é um jejum que você faz. Ela não gosta. Senhor, ó, eu vou ofertar R$50 porque é para o Ministério Infantil. Porque eu quero que esse Ministério Infantil cresça. Então ele vai crescer em todos os aspectos. Porque o dinheiro também nós temos que ofertar. Outra coisa, líder e professor do Ministério Infantil tem que ser discípulo, gente, pelo amor de Deus, hein? Porque é um mandamento, viu? Não é eu que estou falando, não é bíblico. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não tem a obrigação de nos dar, mas Ele nos dá quando a gente dizia. Você acha que esse carro meu eu ganhei por quê? Eu dizia. Eu oferto. Eu jejuo. E ele tinha falado que eu já ia ganhar o carro em março. Uma pessoa que estava desviada, ele usa mula, a gente vai falar que ele não usou balão. Então, uma pessoa que era desviada da Assembleia de Deus, eu dei uma carona para ela, colocou meu carro do nada. E ela começou, quando eu vi, eu comecei a falar com ela sem saber, né? E ela começou a chorar e falou que era uma pessoa que estava afastada, e tal. E nós conversamos muito, liguei ela na casa dela, ela fez um café para mim, eu tomei café com ela, nós batemos papo. E aí ela falou assim, do nada ela começou a falar em língua. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, como que a mulher estava desviada agora? Como assim? Aí ela começou a falar em língua, filha. E aí ela tirou uma palavra da Bíblia para mim. E ela falou, Deus, você não vai. E ela também confirmou, você não vai embora. Porque ela estava com a mudança pronta para ir embora. Você não vai embora. Porque Deus vai te dar um carro melhor do que esse que você me deu carona. Porque Deus viu o que você fez hoje por mim. Porque eu peguei elas num lugar muito longe, né? Eu falei, meu Deus. Então, isso aí tudo é o quê? É dedicar. Aí as pessoas, eu conto todo o meu testemunho, eu vou na igreja. Isso aí é o quê? Aí a pessoa fala assim, ai, por que ela ganhou e eu não ganhei? Ai, ela tem mais fé do que eu? Não, gente. A fé é igual para todo mundo. Jesus não disse que a fé do tamanho de mostrar, a fé do tamanho de mostrar é fé? Então, é que nós, cada um, faz ela ficar mais com esperança. Eu creio mais, eu vou acreditando mais. É aquilo que eu falo, declara, profetiza. Deus, eu não quero isso para os meus filhos. Deus, eu não quero isso para a minha salinha. Deus, eu quero a minha salinha. Olha, eu estou vendo aqui a minha salinha cheia. Quando eu cheguei lá na cidade de Andradina, eu falei para o pastor, pastor, o senhor vai mudar de igreja. A sua igreja vai crescer. Eles estão... Isso faz o quê? Foi em fevereiro. Foi dia 20, né, amor? Dia 20 de outubro. Eles inauguraram a igreja nova. Você tem que olhar para a criança e falar. A criança está esperando você falar. Eu cheguei lá, que eu olhei para a Elisa, eu falei, Elisa, você tem o dom da cura. Eu vou profetizar o dom da cura sobre a tua vida. Aí isso foi no sábado, no domingo nós fomos no shopping almoçar. O menininho pegou o irmão dela, não conseguiu comer porque o dente estava doendo. Eu falei, Elisa, bota a mão no meio. O shopping é assim de Andradinho. É pequenininho, mas estava cheio, né? Você acha que eu ligo, que eu levanto e levanto a mão e falo glória a Deus? Filha, eu tenho vergonha de Jesus. Falei, eu levantei e já comecei, falei, pastora, vai falando no ouvido dela que é para ela falar, para profetizar. Aí ela começou a falar que queria que curasse o dente do irmão dela, porque o irmão dela precisava comer, que ele queria aquele lanchinho, não sei o que, não sei o que. Filha, ela acabou de orar, o menino comeu o lanche. O dente não doía mais. É simples, beleza, mas é disso que as pessoas precisam ouvir. Você precisa declarar, profetizar. Gente, se eu chego aqui e falo, eu esqueci o nome do novo, mas não precisa nem falar, deixa. Fulana! eu profetizo. Gente, tem vezes que às vezes a pessoa vai estar numa tristeza, numa angústia, como até o colega falou, às vezes amargurada, porque não está conseguindo. Mas você profetiza para a vida dela, ó, eu vou falar para você, eu vou profetizar para a tua vida, tá? Olha, você vai ser um excelente, você vai de líder, você vai ser pastor. Começa a profetizar, a declarar. É aquilo que você fala. A tua boca fala o bem e a tua boca fala o mal. Por isso que muitos filhos antigamente, eu falo que eu sou de uma família de 12 filhos, vocês imaginam, né? Só tem 7 vivos. Mas uma família grande. Mas a minha mãe, ela veio de uma cultura, de uns pais, que maltratava. E ela criou nós igualzinho. Então, eu fui uma das meninas mais maltratadas pela minha mãe. Então, por quê? Ela falava, ai, você não vale nada, você não vai dar pra nada, Tereza. Você não vai dar pra nada. Um dia ela pisou na minha garganta aqui, porque eu era bem gordinho, mas gordinho. Então eu não conseguia correr, meu irmão correu dela. Eu não consegui. E eu tropecei. No que eu tropecei, ela caiu, ela pôs o pé na minha garganta. E ela disse, não estou falando isso com dó não, viu, Cláudia? Não é não, nada aqui, não. Estou contando o carro. E ela falou assim, eu vou te matar, porque eu não sei para que você veio ao mundo. Sabe essas coisas? Então, hoje não, hoje nós conhecemos Jesus. A gente tem que liberar esse perdão. E a gente tem que liberar palavras positivas. Gente, se você ouviu, ó, bastou a menina escutar. Agora, aonde ela vai? Se alguém falar que está com dor de barriga, ela bota a mão. Ela bota e enfia. E aí ela falou, e sarou.
Aí outro dia ela orou por mim, que eu tenho fibromialgia, artrite temporal, artrite no sangue, artrite nos ossos, e um monte de coisa que, se eu não fosse de Jesus, eu tenho 13 pontos de fibromialgia. A fibromialgia são 18 pontos no corpo, eu tenho 13, pra vocês imaginarem. Eu tenho uma menina que faz o mesmo tratamento no mesmo médico que eu, ela só tem 5, ela não anda. Então você pergunta por que eu estou andando, né, gente? Eu tenho dores 25 horas por dia, não são 24 horas. Eu durmo e acordo com dores. Eu durmo e acordo inchado. A minha vida é essa. Só que eu não tiro meu sorriso do rosto. Tem hora que meu humor fica esquisitinho. Cara, tem hora que, né? Você fica até assim. Mas eu levanto a cabeça, eu vou trabalhar, eu levanto eu tenho um corredor na casa, eu levanto assim, gente, bem dia assim. Devagarzinho. O Marcelo fala assim pra mim, bom dia, amor. Bem baixinho que ele fala, né? Ele fala, vamos ver como essa mulher tá, meu Deus. Sempre mais Não, eu durmo, pouquíssimo. Eu tomo remédio para dormir, eu durmo pouquíssimo. Então, durante o dia o sono vem, mas eu tenho que estar firme. Mas eu só consigo, por isso que eu falo para vocês que Jesus e o café me cura. Porque o café leva meu sono embora. Né? O café leva meu sono embora, não é, amiga? Mas Jesus cura, e Deus não me curou ainda. A Elisa até orou por mim. E aí eu falei para o pastor Renato, eu profetizo sobre a vida das crianças, um monte de gente está tendo cura. Por que eu não sou curada? Né? Eu já orei por pessoas que foram curadas. Ele falou assim, mas quem é que cura, Tereza? Eu falei, Jesus, então, por que você está teimando com isso? Eu ainda tenho que ficar assim, filho, porque ele acalma para conversar. Ah, você vai ser meu irmão, dele. Não é porque ele é meu irmão, não, mas olha, ele é um pastor. Qual pastorzão de vocês aqui? Pastor Renato é top. Pastor Renato é top, cara. É show de bola. Ele resolve tudo. Sabe quando você chega assim nele e você fala assim, pastor, porque eu não aguento? Porque aí eu não sei. Ele fala assim, vamos orar? Daí a pouco você começa a chorar. Daí a pouco você já sai de lá, ai pastor, porque não sei o que. Na verdade, eu pego isso pra nós temos que ser assim. Ele consegue. A Márcia mesmo fala, minha cunhada. Ela fala assim, eu não sei, tem hora que ele resolve as coisas muito simples. Que a Márcia é muito parecida com a gente, com as minhas irmãs comigo. Ele fala que ela é irmã nossa. Ele apresenta para todo mundo ela como irmã nossa. Porque ela ri alto, conversa alto. O pastor Renato, tudo contrário de nós. Tudo baixinho, conversa baixo, ri baixo. Tanto que ele fala para todo mundo, ele tira o sarro da minha risada, para minha sobrinha pequenininha. Ele tira, tia, teve da risada. A Valentina. Então, mas tem uma sabedoria, e é isso. Quando Salomão pediu para Deus, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. O que Deus deu para ele? Sabedoria, o que mais? Riqueza. Você acha que esse Deus que deu para Salomão não pode dar para nós? Senhor, me dá sabedoria para lidar com as crianças. Senhor, me dá sabedoria para lidar com ele veio, porque o profeta hoje veio, Senhor. O Senhor viu? O Senhor está vendo a situação, ele veio. Então, me dê sabedoria, me dê discernimento. Gente, a gente brinca, mas é uma coisa, né? A gente tem que pedir. A Bíblia diz, o texto. Onde que eu li o texto agora? E te pedir, eu li aqui para vocês? João 15:7. É do texto da camiseta que a gente fez, né? O culto. Aí, lembrei, ó, tá vendo? A cabeça tá boa. João 15:7. Tudo que vocês me pedirem, eu vos darei. Então, o que está faltando para vocês pedir para Deus, gente? Vocês precisam pedir, vocês precisam fazer. Põe aonde vocês assim. Agora, vocês imaginam vocês chegando lá no céu. Porque vai ter o julgamento, não vai? Não é no céu, numa salinha lá. Aí Deus vai falar assim para vocês, me mostra a tua salinha, põe a mão também nela. Marcelo também. Deus vai falar assim para você, o que você fez? Aí você vai falar, Senhor, não, suas mãos estão vazias, eu não estou vendo nada que você fez. Eita, Deus. Deus, mas eu fiz. Eu fiz, nossa, o senhor viu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo na igreja, eu expulsei demônio, eu profetizei, não sei o quê. Ele falou assim, mas quem foi que mandou você fazer isso? O que eu queria era só que você cuidasse das minhas crianças. E às vezes a gente vacila no ministério infantil, na Adobrac. Nós não podemos. Nós temos uma arma, a Bíblia. Nem sei eu também. Ela tem tudo o que nós precisamos. É uma carta que Deus escreveu para vocês e para mim. Ele deixou escrito o que é que vocês fazem e o que eu faço. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês hoje é só acrescentar tudo que está aqui. Isso aqui, as crianças,
Elas é mais o que elas veem do que o que ouve e do que você fala. Você pode ministrar no culto de criança. Você fica, né? Você fala, você pode falar o que for. Muitos ele nem vai ouvir o que você está falando. Mas você começou a ministrar e começou a mostrar visuais, eles ficam assim. Até nós, né? Quer pegar, né? Quer tocar, por quê? Eles entendem assim, a linguagem deles é essa. Os adolescentes, o que eles precisam? Você precisa prepara uma reunião. Não precisa uma palavra de meia hora, 40 minutos, porque irrita o adolescente. Não, você vai lá, conversa, bate papo. Como é que foi sua vida hoje? Como é que foi hoje? E lá na escola? E não sei o que? Tia, porque isso? A menina falou isso, não sei o que. Você tem que ouvir isso aqui. Nós temos que ser psicólogo. Para as crianças e para os adolescentes. Nós precisamos ouvir mais. A gente está ouvindo um pouco. A líder lá falou assim para a menina: por que você foi contar para a Tereza, para a tia Tereza, e não veio contar para mim? Eu sou sua líder. Porque ela não sente confiança. Você precisa passar confiança para as crianças e para os adolescentes. Nós precisamos passar confiança. Ele precisa confiar em nós. Vai chegar uma hora que um adolescente vai falar uma coisa para você, que você vai falar assim: meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Você fica meio assim, né? Mas aí o que você faz? Vai conversar com seu líder. Olha, pastor, é o seguinte, aconteceu isso. Se eu não quiser citar o nome do adolescente, nem cita. Essa menina mesmo que veio falar pra mim, que a menina que veio namorar, eu falei, ela pediu pra mim pedir segredo. Aí eu fiquei no pensamento: Senhor, eu não posso guardar segredo disso, eu não posso. Eu não dormi à noite. No outro dia eu fui lá na casa da mãe dela. Falei, meu Deus, sem dizer. Aí eu cheguei lá, ela, vamos tomar um café, não sei o quê. Tudo é café, né, minha vida, gente? Aí nós tomamos um café, batemos um papo. Ela falou assim: você não dormiu de novo? Eu falei assim: tá aparecendo. Eu falei: eu passei base. Ela falou: mas não tá dando pra esconder. Eu falei: eu não dormi a noite inteira. Ela falou: mas o que aconteceu agora? Eu falei: Aí eu falei: quer saber? Aí eu comecei a contar pra ela. Nossa, aí ela chorou, ficou raiva. Eu falei: filha, vamos lá pro pai dela, vamos já expulsar o demônio, porque esse demônio tá. Porque a menina, depois passado alguns dias, ela falou assim: Dê, você não vai orar no meu quarto de novo? Porque eu tinha orado lá, né, com a menina. Ela falou assim: você não vai orar no meu quarto de novo? Eu falei assim: vou, mas o que aconteceu? Ela falou: toda vez que eu deito na cama, eu fico pensando na menina. Seta do diabo. Seta. Aí eu falei: vou, filha, claro que eu vou. Então vamos lá, eu vou com você. Posso ir? Pode, filha. Vamos, aí comecei a orar. Aí saí com o meu carro, que era o outro ali. O carro começou barulho. Falei: por que você vai soltar? Levando o mecânico, não tinha nada. Falei: aqui, filho, não vem não. Já começa, né? Cadê o carro? Os carros foram tudo ganhados, eu não comprei nenhum. Eu tive 3 carros já. Os 3 eu ganhei, gente. Os 3 eu ganhei. Vocês acham que essa roupa aqui, esses sapatos, essas coisas, eu compro? Eu ganho. Deus providencia, eu não preciso gastar. Eu gasto com neto, como diz o Marcelo, eu fico devendo o ano inteiro nas lojas, porque eu compro tudo quanto é brinquedo que eu compro pro meu neto. Eu não vim no mundo para educar neto. Eu vim para amar e mimar. Desculpa, eu não atrapalho a educação do neto, mas eu amo e mimo meu neto mesmo. Por isso que ele fala: dodó daqui, dodó dali. Então nós precisamos, é só falar, gente. A gente precisa falar, a gente precisa profetizar, a gente precisa verbalizar as coisas boas. Você viu que eu fui falar do café? Foi uma brincadeira, mas Deus mostrou para nós. A gente acha que não, mas Deus mostrou para nós o que é verbalizar uma coisa. Eu brinquei com a Leda é ela. A Claudete. A Claudete derrubou o café, porque eu falei: o Marcelo vai brigar comigo, eu derrubei café na toalha limpinha. Foi só eu que derrubei. Aí eu falei: Claudete, eu vou falar que foi você. Aí a Claudete derrubou o café. A Claudete derrubou na mesa e no chão. Né, Claudete? Ele diz: minha filha, pior que foi, irmã. Então, a gente, Deuteronômio fala que a nossa boca tanto fala o mal, a maldição, como o bem. Então, vamos usar a nossa boca para abençoar. Né? Vamos abençoar. Vamos lá para baixo da palavra. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um pouquinho aqui, porque o negócio hoje está. É porque tá boa. Né? Quando as coisas estão muito boas, filha, eu vou falar pra você. O negócio corre. Ó, nós vamos na página 4, depois nós vamos na página 5, que nós vamos fazer uma autoavaliação, tá? Ó, a página 4 vai falar praticamente quase tudo que eu já falei. Vamos só olhar. Ensine brincando, mas não brinque de ensinar.
ensinar. Acharam aí? Com tanta mudança acontecendo em nossa sociedade nos últimos dias, é bem verdade que ensinar a criança tem sido um desafio. E ensinar sobre a palavra de Deus tem se tornado um desafio maior ainda. Essa nova geração já parece nascer ligada na tomada de 220. Claro que não. Cadê a menina que falou? Ah, lá. A minha original é 550. A minha é 1.000. Ei, pastora, a minha é 1.000, que é 12 igual? Nasci em meio a tanto avanço tecnológico, nossas crianças vivem uma infância que por vezes não pode ser considerada sequer uma infância. Em geração que não admite estar errada, que não aceita ser chamada a atenção, uma geração que quer tudo no seu tempo e do seu jeito, mas acima de tudo, é uma geração desanimada, olha meu Deus, desmotivada em relação às coisas referentes a Deus. Se formos sinceros, veremos que ele se sente mais atraído pelas coisas do mundo, que o mundo oferece, do que pela igreja. Isso porque para eles aparenta ser melhor. É melhor perder horas em frente à TV, na internet e no celular. É melhor. É mais fácil do que ler a Bíblia e orar. Se perguntarmos às nossas crianças quanto tem costume de ler a Bíblia, uma grande parte vai dizer que não. E se você chama para orar, algumas vezes vão dizer que não sabe. A questão é, o que fazer com essa geração? O que nós, mestres de criança, chamados pelo Senhor para instruir e ensinar a sua palavra, podemos fazer para mudar esse estado de desânimo dessas crianças? E o que fazer quando nós mesmos nos sentimos desanimados? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Aí vai falar de Neemias, né? Aí a gente pula esse pedacinho. Aí vamos lá na página 5. Você viu, Neemias quando foi fazer o muro, você acha que o monte não ficou desanimado? Veio até aqueles outros que falavam, Simba, isso. Com os muros em ruína, o povo não conseguia ter paz, como falar em Neemias 4:8. Mas Deus fortaleceu Neemias e este conseguiu reanimar o povo. Até que, sempre tem aqui, até que, parece com a nossa vida, não? Há momentos em que estamos desanimados e uma palavra amiga nos traz ânimos necessários. Aquele trabalho novo, atividade nova para iniciar, e o amigo nos traz a palavra de apoio e ânimo que estava querendo ouvir. Até que o capítulo 4 de Neemias mostra que o povo de Israel passou novamente por outra onda de desânimo. Em Neemias 4:10 lemos que os trabalhadores se encontraram sem forças e cansados, depois de alguns dias de trabalho pesado. A coragem do povo diminuiu e eles começaram a ficar frustrados. Parecia que todo esforço não tinha valido a pena. Era como se todo o trabalho feito parecesse nada, se comparado ao que ainda tinha para fazer. E como se isso não fosse suficiente, o povo se sentia fracassado. Os israelitas deixaram a construção, desistiram por achar que não conseguiriam mais. E às vezes a gente faz isso, a gente desanima, a gente fica sentindo fraco e fala, não, eu não vou conseguir mais levar o ministério infantil, vou falar para o pastor e para a pastora, lá para o pastor João, para a pastorzona, que eu vou deixar o ministério infantil, porque eu vou deixar adolescente, eu vou deixar, ai não, aqueles moleques da dobrar, que Deus me livre, estão com muito problema, né? Fala Deus! Fala Deus! Existem 2 pontos que eu quero focar com vocês. Muito importante, Joyce, que podemos aprender com Neemias. Ore ao Senhor. Já falei de Deus várias vezes hoje. Devemos fazer como Neemias, clamar ao Senhor, apresentar a Ele todas as nossas, foi o que eu falei para vocês, frustrações e desânimos. Contar para Ele tudo o que está acontecendo. Gente, eu falo. O Espírito Santo é o seguinte, ó, hoje o Marcel, cara, ele estava muito calmo, Deus. Dá uma erguida nele. Deus, pega ele de jeito. Jesus, pega ele. Eu falo não. Deus, porque olha, lá no trabalho, a menina lá, Deus, eu sei. Eu falo, Deus viu o que aconteceu, mas eu falo para ele. Vocês vão guardar essa palavra. Verbalizar. Isso aí, Claudete. Verbalizei o café, você derramou. 2. Continuar a obra que Deus nos deu para fazer. Gente, não pare. Eu parei, eu contei para vocês até que o Cláudio já fez a pergunta. Eu parei, mas não pare. Você está cansado? Pastor, eu estou cansado. O que o senhor acha? Ele vai pôr alguém para te ajudar, para ficar do seu lado, te empurrando. Pode falar, pastor. Por que não vale a pena parar, Tereza, dentro da tua experiência? Olha, eu acho que parar é pior do que... É o pior de tudo.
Porque aí eu acho que Satanás aproveita muito esse tempo que a gente para e ele trabalha muito a nossa mente. Ele faz coisas que vocês não têm capacidade de pensar, de tantas coisas que ele faz. Então, desistir nunca. Por isso que eu falo isso. Essa semana mesmo, a semana passada que eu estava muito ruim, essa semana eu estava muito bom, eu falei, Deus, não deixa eu desistir. Nunca parar jamais. Aliás, o pastor Renato fala uma palavra que eu gosto, ele fala assim, você nunca diga, nunca fale, não fale a palavra nunca. Nunca fale nunca. Nunca fale, não dá. Nunca diga nunca. Não diga nunca. Nunca isso, não. E pede para Deus, não deixa eu desistir. Porque a pastora Luísa está aí, ela vai falar até isso como pastora, assim, na hora que a gente tem vontade de largar tudo. Como diz eu querer meter o pé na barraca, né? Derrubar tudo lá e... gente, isso, mas nós somos seres humanos. É por isso que Deus deixou o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos viveram com Jesus ali. Aí quando Jesus foi embora, o que ele disse? Eu vou deixar um Consolador, porque ele sabia que nós íamos precisar, Leda. E nós precisamos dele todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os milésimos de segundo. Nós precisamos do Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo, você não é nada. Fala para Deus, me tira o Espírito Santo 2 minutinhos da minha vida para ver. Segura a respiração. É o Espírito Santo. Deus deu vida para vocês. Aproveita essa vida. Nós não temos muito tempo, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos daqui 2 segundos, na verdade, né? Então, esse tempo que você tem, olha, Deus, eu estou aqui no Ministério Infantil, é para mim ficar aqui? Ele vai te responder, ele vai falar, não, filha, olha, eu quero você não febrar aqui, por exemplo, não é para isso não. Eu quero você não, filha, você é no Ministério Infantil sim, o teu chamado é esse. Eu falava para Deus, não, esse não é meu chamado, não, esse não é meu chamado, mas esse eu descobri que esse é o meu chamado. Eu não vivo sem o Ministério Infantil. Eu respiro o Ministério Infantil, eu como o Ministério Infantil, eu durmo no Ministério Infantil. Tudo é Ministério Infantil, gente. Tudo é. Tudo é Ministério Infantil. Oi, Cláudio. Senhora, dentro dessa palavra, eu acho interessante a senhora pregar, o outro fica aí, eu gosto assim. Quando a senhora falou, a senhora assim, deu aquela saída, a senhora estava tomando conta das crianças, né? Mas está falando de parar. Por exemplo, e as crianças que a senhora tomava conta, outro foi tomar ou eles, cada um se Não, outro foi tomar porque o pastor coloca outra pessoa para tomar. Mas eu vou falar uma coisa para você, Cláudia. A gente tinha 95 crianças na igreja. Hoje, passado todo esse tempo, nós não temos nem 20 crianças na igreja. Apesar que uns já cresceu, né? Foram para Dobrac, outros foram para Jubrac, né? Mas mesmo assim, muitas crianças desanimou. Muitas crianças eu fui atrás. Eu visitei muitas crianças, eu ia na casa das crianças. Não é porque aí em cima assim, que a senhora está falando, tem vezes, assim, 2 pontos de vista muito interessantes. Tem vezes as pessoas que a senhora falou assim, pensou na senhora, eu estou cansado, eu vou desistir. Mas e aquelas crianças? Vai para onde? Então, Né? tem Porque tem aquelas, por mais que lá um exemplo, tinha 50 crianças, a senhora parou, 20 sai, mais 30 Vai. fica. vai, Vai para onde essas crianças? vai. Será que depois Deus não vai cobrar essas Ele crianças? já cobra. É por isso que eu fui atrás, é por isso que eu visitei criança, eu levava presente de Natal, eu ia na Páscoa, tudo eu ia visitar as crianças e levava presente para eles, falava com eles. Alguns ainda voltou para a igreja, outros estão em outras igrejas, foram para outras igrejas. Tem crianças, jovens, né, que já estavam jovenzinhos, nos juniores, foram para outra igreja. Tem crianças, meninas que eram dos juniores, mas hoje estão em outra igreja e são líder de célula, líder de criança. E ela sempre fala, e a mãe delas fala, tia T, minha filha está aqui por causa de você. Então, eu falo, Deus, então agora eu fui recompensada. Mas no começo eu fiquei meio traumatizada, como você falou. Por isso que eu falo, não desista. Não desista porque eles esperam isso, eles querem nós, eles precisam. Vocês acham que não? Mas eles amam vocês de uma tal maneira que eles olham para você já. Se eles chegar aqui na igreja e não ver vocês, eles vão procurar. Era igual tio Marcelo, cadê a tia Tereza? Até hoje é assim, né? Tio Marcelo, cadê a tia Tereza? Ela não veio hoje? Não veio. Ah, tá. Aí já vão me procurar. As moças, tá desse tamanho assim, passam. Tia T, me chama de tia T até hoje. Tia T, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É claro, né? Mas a gente vai. Ó, que nem sexta-feira
quarta-feira a gente foi levar uma cesta básica e comer pizza com uma pessoa que é da nossa igreja, mas da outra igreja nova. Porque está desanimado de lá, não tem mais ministério infantil na igreja, porque morreu o ministério infantil. E a gente está tentando rebatizar novo, achar pessoas, porque a gente não pode pegar qualquer um e colocar. Eu não posso olhar para a Conceição e falar, não, eu quero você para o ministério infantil, não. Tem que ter capacitado. Professores e pessoas do ministério infantil tem que ser consagrada, tem que ser pessoa primeiro batizada, pessoas consagradas a Deus. Dizimista, parece que não, mas tem que ser dizimista. Tem que ser uma pessoa que não é contra o pastor, para começar. Porque tem uns líderes que às vezes ficam contra os pastores, né? A gente já teve um monte lá. Então não é qualquer um, então a gente tem que preparar. Então eu estou lá com o pastor Toninho, agora a gente vai se reunir de novo, além de esperar passar esse ano, porque agora um monte viajando, mas a gente vai se reunir de novo para abrir de novo. Por quê? Ele, para mim não deixar eles, então eu começo a visitar. De outras igrejas eu vou visitar, para ajudar. Por quê? Porque eu ainda tenho no meu coração que eu falo, Deus, eu não quero que o Senhor me cobre, eu vou atrás, Deus, eu vou atrás desse canto. Por isso que eu vou, às vezes eu não estou aguentando. Quando Deus esse dia falou para mim, eu quero que você descanse um pouco, se acalme um pouco. Aí eu falei, Deus, mas eu não posso parar. Ele falou, pode parar sim, porque agora eu vou te parar. Mas eu falei, Deus, mas eu tenho que fazer. Não, calma. É calma que eu vou te dar a estratégia. E ele já começou. Ele falou isso na sexta-feira passada para mim. 2 pessoas, uma pastora me entregou a palavra, depois a missionária. Tereza, ela podia falar uma coisa para você faz uma semana. Eu falei, ai, para, de novo, nada. Ela falou, ai, Deus mandou falar isso para você, eu falei, não. Eu falei, não, é confirmação, pode ficar tranquilo que eu creio. Você crê no que eu falo? Creio, que é confirmação de Deus. Então Deus, ele já está dando, sabe, vai dando a estratégia. Então eu sei que hoje eu venho aqui, aí depois eu vou dar uma descansada. Mas assim, descansar não é mais dizer, né? Porque eu já preparei a menina que está com câncer, os médicos mandou ela para casa para passar uma para os filhos, a Sueli, né? Então, ela está com metástase e agora está na medula o câncer dela, né? Então, eu já combinei com o marido dela fazer uma surpresa, já vou levar umas pessoas. Na quarta-feira nós vamos na frente da casa dela, era para ser amanhã e não dá. Nós vamos lá. Aí eu falo, meu Deus, não era para parar, para mudar, eu fico falando com Deus assim. Mas eu vou lá, eu quero levar presente, né? Eu quero ajudar. Eu sei que em termos financeiramente, assim, não é que ele é rico, mas assim, eles estão se mantendo. Mas nada como a gente levar uma cesta básica. Parece que não, mas Deus me toca, menina, a mesma pessoa. Às vezes a pessoa, eu sei que a pessoa tem, mas eu levo. Aí eu levo uns presentes, a gente vai lá para orar, na frente não pode abraçar ela, porque né, ela tá muito, as plaquetas muito baixas, a imunidade. Mas eu não faço, eu corro atrás, sabe assim, eu não paro. De vez em quando eu ligo, ô Ruth, você pode enxugar comigo, tem que ir lá orar, não sei pra quem, semana passada. Ô Aline, eu preciso de você na onde? Eu preciso ir na Jamaica, eu ando, Cláudio, eu não paro não. Eu não paro porque eu falo, Deus, se eu parar, aí eu desisto, né? Não vai pondo coisa. Então assim, eu não vou, esse final de ano eu não vou ministrar mais nem dar treinamento, porque Deus pediu para mim parar. Então os treinamentos que eu tinha semana passada e da semana que vem, eu já passei tudo para o ano que vem. Já agendei, tá para janeiro. Então janeiro nem pode contar para a tua Renata, já tá agendado aí. Ai, não mostra esse vídeo para ele não, tá? Também vai descobrir. Deixa eu ligar pra ele. A gente corta só esse pedacinho. Aí eu, como aqui eu já tinha, eu falei, não, Martinópolis eu vou. Eu nunca tinha ido. Eu falei, e você viu o que aconteceu, né? Vamos lá. Ore ao Senhor. Continuar a obra que Deus nos deu para fazer. Neemias sentiu desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a reconstrução. Ele orienta ao povo que não tenha medo e continue trabalhando. Não importa quanto você se sinta aflito, não importa que seu espírito esteja abatido, continue trabalhando. Não desista. Não deixa essa palavra ser para vocês, não desista. Por que nós devemos ensinar as crianças sobre a palavra de Deus? Porque é o mandamento de Cristo. Mateus 16, 15 e 16, disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o ide é para nós. O ID é para as crianças, o ID é para os adolescentes. Eu não sei se vocês têm notado, mas as pessoas têm desistido das crianças e dos adolescentes, porque adolescente dá muito trabalho, eles dizem. As crianças não é difícil, elas vivem num mundo muito difícil. Por isso que o ele veio, tem que vir. Ele tem que vir. Ele tem que vir, porque Deus tem que pôr uma lixa em cada um de nós para ficar lixando, para lembrar nós do chamado que nós temos. Ele tem que
lixar nós com algumas coisas que ele coloca do nosso lado. Pessoa, às vezes fala, meu pai é eterno, não é nada que o senhor pôs em pé de mim, não, eu tenho que trabalhar com ele. Ah, não, trabalhar com a Conceição não dá, Senhor. O senhor viu como ela é? Ai, Senhor, não dá. Não, é lixa, Deus está te lixando, mas é para te moldar, é para você aprender. Tudo que Deus faz é para o nosso crescimento espiritual. Não deixe que palavras, como aconteceu comigo, te afetar. Não deixa, você ficou, vai se acerta. A Bíblia diz que não é para deixar o sol se pôr antes de resolver alguma coisa. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, não venha trazer oferta, porque Deus não aceita, a não ser que você vai lá, senta com o teu irmão e resolva a questão. Até com crianças, às vezes, tem hora que a gente pega a birra. É normal, gente, eu sei, eu tô 12 anos já nesse trabalho. A gente tem hora que pega a birra das crianças, porque tem criança que, né? Mas a gente não pode. Tem que ir lá, vamos resolver com essa criança. Gente, olha, eu tava com uma líder que tava... Aí Deus teve que começar lá atrás para chegar na onde eu estava, com a líder aqui. Aí, o que Deus me pôs no coração? Sentar à mesa. Aí eu achei que Deus ia me dar mesa de 8 lugares, que é meu sonho. Falei, então sentar à mesa, uma mesa linda de 8 cadeiras. Porque eu profetizei já o marido para minha filha e a minha neta, porque eu quero, né, minha neta, gente. Então eu já profetizei, eu comprei 2 jogos de pratos, de 4 coisas, 8, eu tenho tudo em casa. 8 negócios para pôr os pratos em cima, eu tenho 8 tazos, eu tenho tudo. Porque eu tenho pro meu genro, minha filha tem 36 anos, gente, não quer casar. Pelo amor de Deus, gente. Não, em nome de Jesus, cadê o marido? Ai, meu Deus, gente. Não, eu tô... Ela falou assim, mãe, você não tá olhando direito pra mim. Ai, meu Deus do céu. A pastora tá só olhando, tipo, não, Aí agora o Marcelo falou assim, tua filha ganhou uma bota, como que é, de boiadeiro, né? Você falou, né? Ela já ganhou um presente de Natal já. Tá nessa, eu falei, glória. Aquela luz. Então, onde eu tava? Então, vocês fazem um negócio, gente. Agora eu saí. A mesa. A mesa, é isso, não é de 8 lugares. Aí Deus, a mesa, eu não sabia. Aí foi que Deus começou a colocar. Eu comecei a lidar para as vidas, do nada. Eu posso ir tomar um café com você? Quando eu falo café, gente, não é só o preto, não, né? Mas assim, pode ter outras coisas. Aí eu comecei, não pode ir em casa, mas pode ir, vamos na padaria? Vamos. Aí eu fui, tem uma líder que não é mais líder, mas eu estou profetizando sobre a vida dela, porque o pastor da igreja lá, não vamos falar não, tá, gente? O Marcelo falou no intervalo aqui, amor, não cita não, então não vou citar, tá? Ele falou assim que é para contar a unidade, mas não é para contar o nome do santo. A minha mãe falava isso. Esse Marcelo. E aí, ele já veio aqui falar baixinho. E tudo que eu conto as coisas que ele fala, viu, gente? Já viu? Ele chega discreto, fala baixinho, aí quando ele sai, gente, ele falou igual eu com o pastor. E aí eu fui visitar ela porque eu estou profetizando, que é o que eu estou falando para vocês, declarando para a vida dela que eu quero ela de líder. Aí o pastor falou que não, eu fui falar com ele, não, só tem 2 crianças. Gente, 2 crianças é 2 almas. Não tem sala. Quantas pessoas eu já pus para dar aula na calçada, porque não tem salinha. Não tinha salinha, dava aula na calçada. 1 ano dando aula na calçada para as crianças, fazendo culto. Hoje tem uma sala linda e abençoada, porque Deus vê o esforço. E aí eu comecei a ir, aí eu fui na casa dela, tomar café da manhã no domingo com ela, daí ela não me deixou sair de lá, tive que almoçar. Foi um sacrifício danado. Ainda tem que curar, né, amor, de sobremesa, que eu quase não gosto de curar. Meu Deus do céu. Até levei pra casa. Então, aí eu comecei, eu ia conversar com essa Lívia. Aí eu marquei até com uma Lívia, porque ela tem um monte de gato na casa dela, eu tive que marcar na minha casa, né? Porque senão eu saí de lá sem falar, né? E aí tomei café com ela. Então, assim, comecei a sentar, porque na verdade, o que nós precisamos hoje é isso. Porque o que acontece? A gente senta na mesa, cadê o celular? Me empresta aí, amor. A gente senta na mesa, o que a gente faz? As crianças e os adolescentes estão com problemas de saúde, estão ficando obesos, porque não estão vendo a quantidade que eles comem, porque eles ficam na frente do computador, na frente do celular, na frente da TV, jogando videogame e comendo. Então, o que Deus quer? Vai o que tomar Deus banho, manda? leva o celular. Isso! O que Deus está dizendo para vocês? Disse para mim, eu vou passar para vocês. Eu quero vocês à mesa, a começar na sua casa primeiro. Senta à mesa. Não dá para fazer todas as refeições, pelo menos uma. A família tem que fazer junto.
E ó, celular desligado ou lá longe. As crianças vão levantar umas 3, 4 vezes, a gente também, com vontade de pegar o celular. Mas você volta. Gente, dá vontade. Se não que você pega o garfo, você faz assim no garfo, achando que é o celular. Eu tô vendo o dia que eu vou pegar na carne alguma coisa, eu vou fazer assim. Não, Se joga, gente. nós precisamos tomar, comer, olhando, cara, olho a olho, como Deus disse a mesa, é isso que Ele quer. A nossa influencer de milhões. Tereza, esse negócio de celular, mês passado a Igreja Católica fez um acampamento num sítio de 3 dias para os adolescentes longe de celular. 3 dias, ó, não podia levar celular, não podia levar nada, só a roupa do corpo. Aí depois veio o testemunho, tinha gente que não sabe, passava a mão no bolso, 3 dias sem Eu fiz celular. um face a face com Deus, faz uns 3 anos atrás ou 4, ficamos 3 dias também sem celular. Gente do céu, que sufoco da minha vida. Mas eu não vejo muito celular, eu acho. Mas eu faço, você sabia que eu faço? Eu faço. Sabe por quê? Porque quando a gente pega, a gente fala das crianças e adolescentes, mas nós mesmos pegamos. A gente passa muito tempo no WhatsApp, no Facebook, a gente fica muito tempo perdendo tempo. No Instagram, assim, ó. É, muito. Vendo o quê? Vendo os stories de Giovana. Fico vendo os stories de Giovana. A gente fica olhando os stories dela de manhã. Giovana é nada. Ai, essa menina vale milhões, hein? Tô falando da nossa influencer de milhões. Temos uma influencer de milhões. Não, mas vou fazer jejum de celular uma semana. Assim todo mundo faz também. Sou combinada todo mundo. Então, Tem como falar. quando Deus disse a mim, eu não sabia o que era, mas era justamente por isso. Aí eu comecei a fazer treinamentos na cidade de Andradina mesmo, eu fiz treinamento em volta de uma mesa. E você não sabe como Deus usa, como Deus faz. Eu falo, gente, você não pode entrar na igreja e sair do mesmo jeito que você entrou. Mas se você parar para você olhar, você olha assim, às vezes eu falo isso para o Márcio, eu falo, amor, eu vejo as pessoas saindo do mesmo jeito, mortas. Um dia eu tive um sonho que Deus me mostrou só 3 pessoas em pé, o resto tudo pendurado na nossa igreja. Eu falei, Senhor, vai morrer todo mundo, Pai, o que vai haver na igreja? Eu fiquei com medo, quer dar alguma coisa na igreja, né? Aí ele falou, não, filha, somos todos mortos espiritualmente, estão todos mortos. Então é isso que está acontecendo. Nós, às vezes, estamos assim. Então nós temos que acordar. O que está faltando no ministério? O que eu preciso fazer para melhorar o ministério infantil? O ministério infantil precisa crescer. As crianças, Satanás está usando estratégia. Por isso que Deus disse para mim, eu vou te dar estratégia. Por quê? Porque Satanás tem estratégia, gente. Ó, veio a pandemia, o que aconteceu? Para onde as crianças foram? Para o celular. Por quê? A aula é na onde? No celular. Mas atividade eles não faziam. Não, nenhum. É tipo isso. A professora. Mas o que acontece? Aconteceu que acabou a pandemia, nós ainda temos um pouco de coisa, mas a pandemia feroz acabou. O que aconteceu? Eles continuam no celular. E as crianças não estão ficando inteligentes. Elas estão ficando débeis. Eles têm preguiça de pensar. Tem preguiça, porque qualquer coisa. Ó, essa menina que eu contei o caso pra vocês, ela falou assim pra mim, já. Eu achei um negócio lá no criado mundo do meu pai, porque os pais são separados, né? Falei, você achou? Achei. Perguntei pro meu pai falou assim que era uma macaca. Mas eu fui pesquisar no Google. E eu sei para que serve aquilo lá, queridos. Você entendeu? Então, deixa o bichinho. Deixa o bichinho. Nós precisamos ter estratégia. Não, ó, tem uma hora que vai dar desânimo. Na segunda-feira, quando você for começar a orar, na hora que você começar a preparar. Eis o meu marido dando a luz na hora do seminário, Eu tava segurando a lâmpada e a irmã tava girando o banquinho. Onde eu tava aí? Esqueci. Tava falando da menina que pesquisou no Google. Ah, é? Então, A capa. eles vão no Google, cara, eles vão pra internet, eles vão procurar. Não adianta você falar. Ela foi ver lá, eu fui ver, eu não vou poder falar que tem gente descalça. Fui ver, olha, Tereza, você sabe que
que eu descobri? Eu falei, misericórdia, nada. Gente, e esses TikTok, esses negócios de não é parte que fala, é Pauau, é gente, como que é? É isso aí. Eles ensinam coisas que você não faz ideia. Eu tirei o TikTok do meu celular. Porque até tentar se suicidar e se matar, eles ensinam. Tudo que você pesquisa lá tem. É estratégia de Satanás. Então, o que nós estamos fazendo parar? O que nós estamos trazendo essas crianças? Onde estão essas crianças? E é o que eles mais pesquisam. Sim! TikTok tá na moda, gente. Você vê Agora... crianças de 7 anos fazendo as dancinhas de E as danças que essas crianças estão fazendo, eu estava contando com o Marcelo de um vídeo que eu vi, na escola, um monte de crianças, as meninas fazendo umas posições lá, o menino deitou no chão lá, e a menina deitando em cima, dançando a musiquinha lá. Ai, que saudade, não sei, daquela sentadinha que tu tem. Gente, eu nem... E ela fazia em cima do moleque, cara. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não tem um negócio pra vocês esses dias, né? Aí um avô de 78 anos estuprou a neta de 8. O delegado perguntou assim para ele, uma cidade tarimãs, que não é muito chão. Falou assim para ele assim, por que o senhor fez isso? Ele disse assim para ele, ela se insinuava todos os dias, ela punhava uma música de uma cantora, que eu não vou falar o nome para não ficar aparecendo aqui, para não dar ibope para ela, que tem uma música dela que eu também não sei, manda bater na bunda. E ela chegava para mim, fazia a pose e mandava eu bater na bunda dela. A culpada é ela. Você está vendo a estratégia de Satanás? Então vamos acordar, gente. As crianças estão perdendo a pureza. Estão perdendo a pureza, estão antes. perdendo. E nós estamos aqui, ó, fazendo o quê? Não, nós vamos para frente aqui. E a culpa disso, a responsabilidade é da igreja. Sim. Ó, 70% são os pais que têm que ensinar o espiritual. 30% de vocês. Só que por causa da pandemia inverteu a situação. Os pais não estão mais ensinando. Pergunta para algum pai das crianças que tem aqui. Às vezes a gente tem que ir assim. Quem é que faz o culto no lar em casa? Alguém faz culto no lar? Com seus filhos? Minha mãe faz comigo. Glória a Deus. Tá vendo? É isso que nós precisamos. Não tem mais isso. Sabe por quê? Eles vêm aqui hoje, se alimentam aqui hoje no domingo, depois só domingo que vem de novo. Porque a semana passa, numa correria que a gente tem tanta coisa para fazer, o pai não lembra de cuidar mais do filho, de fazer isso com os filhos. E vocês, líderes e professores, têm que ter parceria com os pais. A igreja precisa ter parceria com os pais. Na página 12. Você já viu lá para frente, né? Todos os que estão comprometidos com o ministério, gente, fala a hora para mim. Infantil são chamados por Deus para serem parceiros desse processo. Nossa, estou aqui acabar. Então, vocês professores, líderes, faz reunião com os pais. Cada 3 meses reúna com os pais, faz um chá, convida os pais, conversa. Nós fizemos uma reunião de pais no Rio Paulista, estava todo mundo afastado. Gente, só foi conversar. Nós não falamos nada de igreja. Eu fiz uma dinâmica bem engraçada com eles e tal lá. De repente, eu só perguntei assim, como que você está? Como está a sua vida com o teu filho? Começaram a chorar. Porque eles em casa não estão conseguindo lidar com os filhos. A mãe do menino lá que tem TDAH, ela chorou um monte, porque ela está sozinha. Ela perdeu o marido, mas dela morreu novo, com 29 anos. Tinha lúpus. Lúpus, né? Ela está sozinha. Ela chorou. Gente, só foi conversar. Eles estão tudo animados agora, querendo que faça reunião de novo, porque nós não vamos falar de Bíblia. Claro que a gente leu um texto da Bíblia, a gente fez uma dinâmica bem, né, que estava de acordo, mas só foi conversar, perguntar como é que você está. Foi perguntar se eles começaram a chorar. Então nós precisamos disso. Tem hora que os pais precisam falar. Deixa eu fazer só uma pergunta. Às vezes não tem nada a ver, mas essa reunião seria só com os pais da igreja ou poderia ser com os pais de crianças de fora também? Se você quiser convidar, pode ficar à vontade. E eu acho bom. E a casa que nós fizemos eram pessoas que estavam afastadas da igreja e tinham filhos pequenos. Quando a líder de lá falou que queria fazer uma reunião, que eu ia lá, a gente não ia, roda de bate-papo, né? O tema era roda de bate-papo. Até tema a gente põe, filho, mas é mentira.
roda de bate-papo. Tanto que a gente fez uma roda. Pôs uma mesa no meio com as coisas lá, tudo, e fizemos uma roda. Só foi para conversar. Nós ficamos 3 horas. Ninguém queria ir embora. Eu tinha que ir para Irapuru, nem fui para Irapuru. Porque eu fiquei lá, eles conversando. Saíram de lá, todo mundo parecia que estava voando. Descarregou. Pais só precisam disso. Então faz reunião com os pais. Conversa. Faz um chá, bate papo, conversa. Cada dois meses, as líderes fazem reunião com seus professores. Não pode deixar de não fazer. O que é? Qual que é a sua dificuldade? Você tem que perguntar. Qual que é a sua dificuldade, Conceição? Com as crianças. Todos vão falar que é com ele veio, com certeza. Mas tem que ter, porque precisa ter isso. Ó, essa apostila, no final, depois, vai ter bastante lições, como da aula, tá? Aí vocês dão uma olhada. Tem do Biblionildo aí. Vai ser muito bom essa apostila. Você viu? Tem bastante coisa, dá pra vocês preparar a aula de vocês. Ó, nós precisamos ensinar por quê? Ó, lá na página 8, rapidinho, a conversão de acordo com a idade. Ó. Esse amarelo aí, grandão, 85% é de criança de 4 a 14 anos que aceitam a Jesus. De 15 a 30 anos, 10%. Depois dos 30, 4% só aceitam Jesus. Então, você viu qual que é a idade que eles estão mais? É a idade que nós estamos aqui, né? Que vocês cuidam, que nós cuidamos. Então, ó, nós temos que aproveitar. Mas depois vocês leem essa apostila, ó, tem tudo explicadinho. Vai ter, lá na página 15, vai ter uma avaliação. Depois vocês fazem, conta os pontos de vocês. Eu queria fazer junto, mas não vai dar, o tempo não dá. Tem sobre inclusão de criança. Gente, estuda muito sobre inclusão de criança. Tem o que é escola bíblica infantil, o como você fazer o culto infantil. Às vezes você não tem tema, até tema tem, tá? Para culto infantil. Tem muito. Essa apostila é excelente. Quem fez ela, tudo que eu falo, eu sempre falo. Ó, foi a Mariedina Soares. Eu tenho muito material também da Flávia Grege. Depois, se você não segue ela, a pastora Flávia Grege, é da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, em Niterói. Ela também tem uma escola também com 500 alunos, uma coisa linda de Jesus, mas também vai ter. Amém. Então, ó, tudo tá aí, as necessidades, os direitos e deveres das crianças, tá lá na página 18, depois eu tinha grifado pra gente falar. Mas, ó, eu creio que nada foi em vão. Ó, aí tem também, que eu queria falar, mas não vai dar, da página 22 pra frente, o tanto de tempo. Sensor motor, quanto tempo eles ficam. Criança de 0 a 2 anos, a concentração deles é de 4 a 10 minutos só. Criança de 2 a 7 anos é de 8 a 20 minutos. E de 7 a 11 anos, aguenta até um pouquinho mais de 20 minutos, mas mais do que isso não aguenta. Entendeu? Então, por isso que a nossa escolinha, eu não sei que hora vocês vão lá pra dentro, mas todas têm. Eu anotei várias que eu ia falar, mas tá bom, tá em cima. Não saindo do... E aí as outras tem. Aí tem quem é você no Ministério Infantil? A acelerada, na página 52. Então, quem é a pastora no Ministério Infantil? A primeira, igual eu, a acelerada. A segunda, a expert, a didática, a dedicada, a policial boazinha, a novinha. Aí as novinhas. A Emiliana Laís. A tranquila, a exigente, a policial durona, é eu, a mãezona. Aí tem o professor, o novinho, ó Bruno. O novinho, o hiperativo, o paizão, o professor que é amado, o motivado, o feliz e o super tio, na página 52. Aí vocês procuram quem é vocês. Ó, aí tem sobre adolescente no Ministério Infantil. Eu tinha até preparado assim. Eu falei, não, é verdade. Ó, o que eu quero falar bem rapidinho. A gente costuma, os adolescentes começam a dar trabalho, sabe o que a gente faz? Coloca para dar aula no Ministério Infantil. Não é certo. Estou dizendo que você não é.
O que precisa? Tampos ou Você não pode ficar sozinha. Você é a professora. Você tem que ser a ajudante. Porque adolescente não dá trabalho. Nós temos que pôr eles do nosso lado para trabalhar, ponha sempre do lado de uma professora. Nunca ele sozinho para dar aula. Vocês veem aqui na página 53, vai falar e daí vocês leem bem certinho aí, bonitinho, todo mundo tem a apostila, e vocês vão ver. Porque eles precisam também. Como que eles vão cuidar se eles é uma criança, cuidar de outra criança? Então, eles de ajudante, sim, uma professora e um adolescente. Tanto que hoje, como eu contei para você, tem alguns adolescentes que eu ponhava para dar aula. Eu que comecei lá em Dracena a fazer isso, pegar eles, porque eles estavam, né? Eu falei, não, você vai ficar comigo, vamos me ajudar. Aí comecei a pôr para arrumar a sala, depois para buscar água, para ir no banheiro. Hoje, a mãe, tem uns que já saiu da nossa igreja, e tem outros que estão lá, que são professores, são líderes já. A Sara mesmo já é professora, ela dá aula sozinha, mas porque ela começou a dar aula comigo. E na sala de aula eu faço culto com as crianças, no sentido assim, ó, você fala assim, ó, você já sabe que dia que você vai dar aula, então tal dia a tia vai dar aula, então o que nós vamos fazer? Tá, então você vai trazer o louvor, você vai trazer a palavra, você vai trazer o texto, então você põe as crianças para fazer o culto. Até quando a gente vai fazer culto aqui na igreja, bota as crianças para ler o texto da Bíblia, bota as crianças para dar uma oportunidade, bota as crianças para louvar, eles gostam, gente, de participar. E pede para os adolescentes ajudar vocês. Ah, eu vou decorar, vou encher uma bexiga, você pode me ajudar? Ela vem para ajudar. Então, os adolescentes têm que estar do seu lado, porque é uma criança. Até os 18 anos, eles são considerados criança. É a lei. Até, passou de 18 anos, não é mais criança. Ó, atrás tem até moldes, tá? Nas últimas folhas tem moldes, tem as lições para vocês, né? Tá bom? Ô, pastora, é só tem tamanho. Você também cresce, tá bom? Nova demais. Ó, Crianças. eu preciso assinar o certificado. Eu vou assinar depois e já vou dar para vocês. Eu trouxe um certificado para vocês, tá? Tirar foto. Aí a gente tira, mesmo sem assinar, a gente tira a foto, depois eu assino pra você e depois eu trouxe umas canetas bonitinhas pra vocês escreverem o nome de vocês, tá? Ah, gente. Já vou colocar no quadro. Pastor. Ah, é tão gostoso isso mesmo. Isso é 2020. É que eu trouxe material, ó. Ministério Infantil não é brincadeira, gente. Isso aqui é do autismo, ó. Aqui tem uma ficha, mas é da Assembleia de Deus. Foi a Flávia Verge que me passou. Eu falei, você não tem alguma coisa? Mas ela veio da igreja dela, né? Mas não tem problema, ó. Depois dá para quem sabe mexer em computador, eu não sei. Mas eu tenho também o PDF em casa, se você quiser eu passo para o pastor. E você, é a ficha, você precisa ter essa ficha para as crianças, tá? Ó, aqui vai falar a congregação que ela é, a idade dela, nome de pai, nome de mãe, quantos irmãos ela tem, telefone. A criança mora com quem? O pai, com a mãe, com os avós, com o tio ou outra pessoa. Os pais são separados? Não coloca. Na residência mora algum? Padrasto, madrasta, tio. Sabe por quê, gente? A gente precisa saber. Porque vai chegar uma hora que de repente uma criança vai chegar meio triste na sua sala. E às vezes a gente não sabe, mas essa criança está sendo abusada. Então você tendo essa ficha aqui, você já vai correr e dar uma olhada para ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Né? Ó, aí tem. Marque se considerar que a criança está inserida nessa situação, porque você vai olhar. Trabalho abusivo e explorador, abandono e negligência, exploração e abuso sexual. Você vai anotar aos poucos. Então você vai pôr tudo nessa ficha. Os pais acompanham a vida escolar da criança? Parece brincadeira, não parece? Mas nós precisamos saber disso. Como é o relacionamento da criança com o pai? Você precisa perguntar para o pai e colocar na ficha deles. Ó, e aqui tem 2 folhas. Depois, se você quiser, pastor, eu passo o PDF, tá? Você me fala, favor. Eu passo. Isso aqui também, ó, eu trouxe, são para elas. Aqui tem também matérias que eu trouxe, ó. Eu não dobrei, eu fiz ela em formas, que foi aquilo que eu falei, pastor. Eu trouxe porque vai que vocês querem fazer, então são aulas prontinhas, tá? Para vocês. Aí vocês fazem aqui. Aí tem até de quando o pessoal comemora o Halloween, e não é Halloween, nós comemoramos a reforma, né, protestante. Sim. Então aqui também tem matéria da reforma protestante. Já deu aula sobre isso, já. Ó! Não, isso é mesmo. Eu trouxe tanta coisa que a gente não
Fala demais? Beleza, gente? Então, ó, eu espero que vocês tenham. Ai, agora. Que dó que acabou. Né? Passou? Tem que ver